Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bom, eu fiz um vídeo anteriormente falando como alimentar o fermento, tanto para fazer pão como para guardar, a forma como eu faço com o meu fermento. Então eu tenho o fermento que está alimentado, esperando ele crescer. Hoje está frio, então ele vai demorar um pouquinho. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ensinar vocês como é que faz o pão. Eu vou fazer um pão semi-integral com queijo coalho com pimenta. Só que agora, nesse momento, eu vou preparar só a massa. Então eu vou fazer um pão com 400 gramas, considerado um pão pequeno. Então eu tô aqui com a balança e vou pôr a farinha de trigo integral. Vou pôr, como é semi-integral, eu vou pôr 200 dessa farinha, certo? Deixa eu mostrar aqui a vocês, que eu não mostrei onde é que eu tô pondo a farinha. Esqueci de virar a câmera. Mas eu já coloquei a farinha de trigo integral. Agora eu vou colocar a branca, porque ele não é um pão integral, ele é um pão semi-integral. Mais 200 gramas. Ele vai ser um pão de 400 gramas. Como ele é um pão de 400 gramas, eu fiz os cálculos e vou colocar o percentual da água. Aqui eu tenho 400 gramas de farinha e vou agora ver a minha água. Bom, para cada 400 gramas de farinha, eu uso 30% de fermento. Então seriam 120 gramas de fermento. Aí eu faço um cálculo e vou botar 216 gramas. Às vezes eu boto um pouquinho mais, um pouquinho menos, a depender de como fica a massa. Então eu não uso mais aqui a balança. Eu peguei 400 gramas de farinha, fiz o meu cálculo e vou botar 216 gramas de água. Vou misturar. A gente não deve colocar a água de vez, porque de repente, quando você trabalha com a farinha que você não conhece, você, pode perder a massa, botando muita água. Agora, quando a gente já trabalha com a farinha, que a gente já conhece, que pode usar nela aquele percentual de água, aí fica mais fácil. Eu, por enquanto, estou misturando a massa com a farinha com a água. E quando tiver pronto, o fermento, eu vou mostrar a vocês como ele fica, né? Não é aquele fermento do vídeo, é outro fermento que eu demorei um pouquinho. Eu fiz os pães, mas estava sem condição de gravar. Então, eu vou pegar uma luva, que eu expliquei a vocês, que eu gosto de usar a luva, porque eu acho que gruda menos nas mãos a massa. Então aqui eu mexo primeiro com a colher, meus 400 gramas de farinha e meus 216 gramas de água. Então eu vou misturar minha massa e vou deixar ela aqui na vasilhinha coberta para poder ela fazer uma autólise. E vocês vão ver depois de um tempo como é que tá essa massa. Antes de colocar o fermento, eu vou mostrar a vocês como tá a massa agora. E depois eu vou mostrar a vocês, depois do tempo que ela vai ficar aqui em autólise, que eu não sei se 1 hora, se 2 horas, vai depender do meu fermento. Então misturo aqui, ó, a massa, vocês estão vendo. Eu não gosto de fazer a massa muito mole, não, porque meu fermento é molinho.
eu prefiro fazer a massa assim, mais durinha. Eu já trabalhei com massa de várias formas. Eu prefiro assim, agora. Acho que o pão fica muito mais gostoso. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica a massa. Ó, tá vendo? Ela se quebra. E depois de algumas horas, ou alguns minutos, acredito que uma hora mais ou menos, eu vou mostrar a vocês como é que vai estar essa massa, tá bom? Daqui a pouco eu volto para colocar o fermento nessa massa e mostro a vocês como ficou a massa, tá certo? Oi, pessoal. Voltando aqui, só para mostrar para vocês o fermento que eu vou guardar na geladeira, né? Como ele subiu. Na geladeira ele sobe mais um pouquinho. E o fermento que eu vou usar no pão, ele tava aqui, subiu um pouquinho e ele tá começando a descer. Eu tenho que botar ele no pão antes dele descer. Eu tô aqui com minha balança, eu vou baixar aqui. Como eu disse a vocês, eu deixo o pão coberto, né? Pra não ressecar. E aqui eu vou mostrar a massa como estava e a massa como ficou. Com um pouquinho de autólise não foi suficiente. Você vê que não é mais aquela massa que quebra, né? Ó, já a massa é diferente. Bom, como são 400 gramas, né? Eu vou botar 120 de fermento. Aí vocês vão ver aqui, eu vou botar 120, que é a qualidade do fermento. Ele levou 5 horas e pouco pra ficar bom, né? Devagarinho. Como é um pão que não teve muita autólise, ou seja, que não esperou muito para colocar o fermento, eu quero fazer também uma fermentólise, que é deixar ela descansar já com o fermento. Então eu vou aqui, ó, amassando ela para misturar o fermento. A massa mais durinha, ela fica mais difícil. Mas como ela ainda vai ficar descansando aqui por 1 a 2 horas, ou até 3, né? Porque depois que você coloca o fermento na sua massa, você pode fazer uma fermentólise. Deixar ela descansando com o fermento e depois você vem para pegar ela novamente para trabalhar com ela. Vou dar um tempo para depois voltar, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou dar um tempo e depois eu volto a bolir na massa. Boa noite, pessoal. Já se passaram algumas horas, como eu falei, né? Demora, é um pão demorado, ele só vai ser assado amanhã. Eu também esqueci de dizer que é um pão assado em panela. É um pão artesanal italiano, chamado italiano, né? E assim, agora eu vou botar o sal com um pouquinho de azeite doce na massa, né? Eu vou mostrar a vocês como ficou a massa. Aqui já tá aqui. Aqui a massa, como ficou. Tá vendo? Ela fica, ó, com outra textura. Aqui agora eu vou botar o sal, no caso são 400 gramas, 2% de sal. Oito mais ou menos, né? 8. E vou colocar, não é muito legal botar azeite doce em pão artesanal, mas como é semi-branco, eu não gosto muito de botar azeite doce, mas como é semi-integral e quando é totalmente integral, que o gosto da farinha de trigo é diferente, né? Um gosto estranho,
Então eu ponho um pouquinho de azeite doce só para diluir junto com a água o sal, e para ficar mais fácil, um tiquinho de água para diluir o sal, para o sal não implicar no fermento, né? No fermento natural. Então aqui agora eu misturo aqui um pouquinho e vou jogar na minha massa. Com cuidado, porque ela já tá uma massa bonita, né? E eu só quero misturar. Aproveito para raspar aqui os ladinhos. Não quero estragar minha massa, eu só quero misturar e não quero tirar, no caso, toda a fermentólise dela, né? Que esse tempo que ela ficou aqui, ela cria uma estrutura. E se você bole muito, sova a massa, aí ela já perde aquela estrutura. Então aqui eu só vou... É uma massa que já tá durinha. É uma massa que não vai precisar movimentar muito. Fazer dobras, porque ela já está bastante durinha. Então depois que eu boto o sal, eu deixo ela mais um pouquinho aqui parada. Mais ou menos uns 20 minutos, meia hora. E aí eu vou botar, como eu disse, é um pão italiano artesanal, semi-integral, com queijo coalho com pimenta. Vou deixar aqui para pegar o sal, ó. Tá vendo? Na hora que eu abrir, você vê que ela já tem outra estrutura. E aqui tá o queijo coalho com pimenta, que eu vou cortar ele miudinho, porque daqui a pouco eu volto para abrir essa massa, botar o queijo e colocá-lo no panettone. Oi, pessoal, eu dei uma adiantada aqui porque o vídeo vai ficar muito longo, tanto que eu só vou poder botar o outro vídeo do pão assando e tudo amanhã. Então assim, eu vou mostrar a vocês, eu botei um pouco de farinha aqui na pedra, tá vendo? Porque eu vou botar o queijo coalho com pimenta. Aqui é o panettone que eu já botei farinha de arroz, é onde a massa vai descansar um tempo fora da geladeira, mais ou menos 1 hora, 2 horas, e o restante do tempo até amanhã de manhã dentro da geladeira, para poder ser tirada a massa da geladeira e assada, né? Então aqui, ó, quando você pega uma massa que você coloca, ela já cai assim, ó, é porque ela tá uma massa bonita, boa. Então aí eu vou abrir com cuidado, porque eu não quero perder a estrutura da massa. Como é uma massa que vai levar o queijo, né? Eu tenho que abrir um pouco mais. Tenho que abrir um pouco mais, com cuidado, para não rasgar. Para poder esse queijo ficar bastante espalhado nela, certo? Então aqui eu tô com o queijinho aqui, ó. E aí eu vou botando o queijo na massa, tá vendo? Pra ele pegar dentro da massa. Aí você pode apertar assim, que é pra ele entrar na massa. É muito bom fazer o pão, esse tipo de pão dá mais trabalho, mas fica muito gostoso. Então eu guardei um pouquinho aqui, porque eu vou fazer, ó, as dobras, tá vendo? Eu quero botar aqui também.
com queijinho aqui, ó. Pra não ficar só muito lá dentro. Aqui eu vou dobrar. Quero botar um queijinho aqui, ó. Você vai espalhando o queijo. Aí você faz como você achar melhor. A forma que eu dobro a minha massa e faço e vou colocando queijo é essa. Tá vendo? A pedra sempre tem que limpar antes, viu? Limpe bem antes de usar. Porque álcool 70 ou sabão, ele corta. Aqui ainda vou dobrar aqui. O álcool 70 ou sabão, ele corta o efeito do fermento, né? Natural. Perceba que não é um fermento químico. Então você tem que trabalhar com mais cuidado com ele. Vou botar mais aqui um pouquinho. Aí você bota aqui, ó. Tá vendo aqui? Porque você vai fazer isso. Você vai dar uma boleada na massa. Mas você vê que o queijinho tá aqui dentro, ó. Vai dar uma boleada na massa. Como eu disse, é uma massa que já tá durinha. Eu não preciso botar muita força nela para poder não quebrar a estrutura dela, né? Daí eu pego essa massa, vou botar aqui no boneton. Vou grudar aqui essas pontinhas, ó. É uma massa que já tá durinha, tá vendo? Já tá durinha, já tá perfeita. Tá com queijinho. E aqui, o que é que você faz? Essa farinha que você trabalhou com ela, ó, você vai botando aqui nela. Pra ela não pegar. Vou tirar esse queijo aqui. Pra ela não pegar no boneton. Amanhã, quando você for você passa aqui, ó. Aonde ela vai ficar aqui, ó. Pra amanhã de manhã a gente assar esse pão. Aí eu vou postar esse vídeo até esse momento, né, que eu trabalhei com a massa. E depois eu vou postar outro vídeo, porque esse vai ficar muito comprido. Aqui você cobre ela e vai deixar ela 1 hora, 2 horas. Eu fico olhando aqui para ver se ela cresceu mais. A depender do crescimento dela, eu boto na geladeira, certo? E só vou assar amanhã de manhã. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, vou postar ele por aqui, até esse momento. E amanhã todo o processo de tirar da geladeira, assar, botar ele na panela fechada, abrir a panela, eu vou mostrar a vocês tudo como é feito, certo? Então, até amanhã, se Deus quiser.